Olá, e vamos hoje de capítulo 13, aqui na nossa playlist dos comentários a respeito do livro Um Curso em Milagres. Capítulo 13, Um Mundo Sem Culpa. Introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar. Ou seja, se a gente ainda não carregasse esse sentimento de culpa que a gente carrega dentro da gente, e carregamos, viu pessoal, ele é muitas vezes inconsciente, né, até que a gente ponha atenção nisso. Se a gente não tivesse tanta culpa, carregando tanta culpa, a gente não viveria tanto nessa defensiva que a gente vive, a gente não teria a necessidade de atacar. Pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Então, a partir do momento em que eu acredito que algo ou alguém não merece o amor de Deus, não merece esse amor ao qual fomos criados, ele é merecedor de uma punição. Porque quem não merece o amor, merece o quê? Merece o castigo, merece a falta, né, dele. Então, quando a gente só consegue agir dessa forma quando nos falta amor, né? Ou seja, quando nos falta amor, o que fica? Fica o medo, e aí fica a culpa, né? A grande geradora de todos esses sentimentos negativos é a culpa que ainda carregamos dentro de nós. Mas é aí que está a divisão. Pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra escapará da punição. Então, quando eu acredito que a culpa está no outro, né, que o outro é culpado, eu estou ainda me vendo como um ser separado do outro, né? Então, se eu me vejo separado do outro, eu acredito que eu sou separada de Deus. Porque a partir do momento que eu acredito que eu sou una com Deus, eu vou sentir essa energia reverberar em mim. E aí eu vou conseguir ver o outro como uno também com Deus, né? Lembra? A verdade, ela é absoluta para todos nós. Então não existe alguém que é uno com Deus e outro alguém que não tem esse merecimento. Isso é errado. Então, começa aí, né? Lembra, eu não sei se foi no vídeo passado ou no outro ainda, capítulo 11 ou no capítulo 12, que a gente falou muito sobre isso, sobre o reconhecimento desse amor próprio. Ele começa se livrando dessa culpa que a gente carrega. Ah, mas culpa do quê? Eu não me sinto culpada de nada. Vamos fazer o trabalho interno. Começa a perguntar para você sobre o seu merecimento, o que você acha que você está merecendo ou não, o que você acha que tá para acontecer na sua vida ou não. E aí, quando a gente começa a fazer essa faxininha, muita coisa vai aparecendo, gente. Parece que as gavetinhas vão abrindo e a gente vai tendo contato com sentimentos que a gente nem achava que sentia ainda, ou que nem achava que sentia mesmo. Então, esse trabalho interno é muito importante pra gente, porque eu posso falar aqui pra vocês, na teoria, o que seria esse sentimento de culpa, mas não é esse o trabalho. O trabalho é a gente sentir isso. Então, quando cada um sentir isso dentro de si, é que você vai conseguir pôr pra fora. E aí a gente vai conseguir ir acabando com essa separação que a gente acredita que existe. E aí, quando a gente se vê uno com Deus, a gente consegue projetar isso no nosso irmão. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação. Então, nós nos culpamos pelaquela ação contraditória que tivemos. Assim como a aceitação da expiação é o fim. Então, aceitar esse retorno, aceitar que cometemos esse erro de acreditar num erro, né? Esse erro de nos culparmos por termos criado algo errado, isso nos coloca diante da expiação, da necessidade da expiação. E aí começa o fim disso tudo, né? O fim dessa culpa toda. O mundo que vês é o sistema delusório, ou seja, o sistema irreal daqueles a quem a culpa enlouqueceu. A gente ficou com a mente insana. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim. Bom, nem preciso falar muito sobre isso aqui, é só a gente abrir a janela e ver o mundo lá fora como é que tá, né? Um bando de gente louca pra lá e pra cá, sentimentos loucos vindo à tona toda hora, né? Esse é o mundo da culpa, esse é o mundo de quem acredita na culpa.
Pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. Né? A gente não tem justiça em nada aqui, né? Parece que nada é certo. A gente encontra ao menos alguns pontos de consciência em uma ou outra pessoa, mas o que nos governa mesmo é insano, né? É uma loucura. São mentes insanas que estão no poder aí e ajudam a perpetuar esse estado delusório, esse estado de ilusão que a gente vive. Tópico 1. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. No estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Assim sendo, como poderias vê-lo? Fazendo com que ele seja invisível, o mundo da retaliação surgiu na negra nuvem de culpa que tu aceitastes e mantens com apreço. Então, como a gente vai ver o Filho de Deus, como a gente vai ver o mundo de Deus se a gente criou essa nuvem escura que nos rodeia? E é através dessa nuvem escura que a gente vê o mundo que a gente está aqui manifestado, porque a gente está manifestando isso, né? Então, como ver a verdade com essa névoa que nos encobre? Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem a culpa, o ego não tem vida e o Filho de Deus é sem culpa. E aí vem a luta do ego para que esse status que a gente mantém, que a gente vive, se continue. Porque quando você vai jogando luz na escuridão, o que acontece? A escuridão vai embora. Então, quando a gente começar a projetar luz nessa névoa que nos rodeia, essa névoa que é mantida pelo ego, né, é tão reforçada e protegida pelo ego, essa névoa vai desfazer. E aí a gente consegue ver o mundo da imagem verdadeira, ver a imagem verdadeira no outro. Né? Mas a gente ainda não consegue, porque essa névoa ela é protegidíssima pelo nosso ego, né? Nós, os responsáveis. Na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste com honestidade, podes ser tentado a imaginar como é possível que sejas sem culpa. No entanto, considera isso. Não és sem culpa no tempo, mas na eternidade. Aqui, assim, quando a gente olha para nós com honestidade, a gente sabe já que ocorreu um erro, né? Ocorreu uma discordância, um momento em que a gente discordou. E aí, por isso, a gente criou toda uma frequência e a gente teve que vir se afinizar a essa frequência que nós criamos. A gente teve que vir vivenciar essa frequência. Puxa, mas então, se eu reconheço isso, como que eu vou conseguir me ver como um ser sem culpa, né? Se eu reconheço que eu fiz isso. Mas aí entra a proteção de Deus. Aí entra a força de Deus, o tamanho de Deus. Esse erro, ele aconteceu no tempo. Ele aconteceu nessa manifestação temporal. Mas ele não aconteceu na eternidade. E o tempo em si, ele não existe. O tempo que a gente vivencia aqui, o que nós estamos vivenciando? Onde eu sempre tento falar, nós estamos aonde? Né? Eu sempre comento assim, num mundo de ilusão. Né? Esse mundo de ilusão, ele tem passado, presente e futuro. Mas a verdade em si, o estado verdadeiro, não tem esse tempo que a gente vivencia, porque ele é eterno. As criações de Deus, elas são eternas. Tá? Então, esse erro, essa contradição que criamos não maculou isso. Né? Então, ela se mantém protegida. Então, erramos na temporalidade, porém não erramos na eternidade. Fica um pouco meio bagunçado, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Tens pecado no passado, mas não há nenhum passado. O passado já não existe mais. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Ou seja, aquela ação ela já não vai mais existir na eternidade, né? Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete acreditando que ele conduz à morte. Então, ele pode ser um tapete que vai se enrolar e vai apagar tudo aquilo. Ou
Não. Se eu continuar reverberando nessa energia, eu vou estar continuando dando energia para isso. Eu vou estar dando alimento para isso. Então aquela frequência vai continuar sendo manifestada, tá? Então eu vou continuar colhendo aqueles sentimentos, aquelas emoções, porque eu não deixei esse passado embora. Eu não perdoei esse passado. Eu fico segurando ele. Então, a partir do momento que eu fico segurando ele, eu fico mentalmente alimentando ele, emocionalmente alimentando ele. Então, o tapete não enrola. Então, ele fica contínuo. A gente fica continuamente revivendo esses sentimentos. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete acreditando que ele conduz à morte, né? O fim, a morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. E assim ela é mesmo, pessoal. É uma jornada longa, cruel e sem sentido, porque é uma jornada ilusória. Não precisamos estar experimentando tudo isso dessa forma, tá? Não é esse o objetivo. À medida em que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. Não há uma jornada de pecados que precisamos cumprir para chegar ao céu. E quando eu reconhecer isso, a santidade do meu irmão, a gente vai reconhecer que estamos todos em ilusão, que só basta o nosso despertar. Então lembra, a gente vai reconhecer no outro quando a gente reconhecer dentro de nós. Tópico 2. O Filho de Deus sem culpa. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista, né? Aquilo que me condiz, né? Aquilo que vai me trazer benefícios, né? Pois, por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus. Então lembra, o ego ele não fala que todo mundo é ruim, ele sempre deixa um ser bonzinho, um ser legalzinho, né, até que se pise no calo do outro, né, para ele mostrar suas verdadeiras garras. O ego ele faz a gente pensar assim. Então, porque ele sabe que a gente não pode aceitar a ideia de que todo mundo é mal, né? Então isso dá uma acalmada, sabe? Como se tipo se ele desse, tipo, não, deixa ele pensar assim, que ele assim ele fica calminho e eu continuo aqui dominando. A mesma coisa com a culpa, né? Aceitar, ele deixa a gente sentir um pouquinho de culpa consciente, né? Porque aí ele dá um pouquinho só pra gente não ir buscar a que tá lá, né? No cerne da coisa, que tá lá interna, enterrada, escondida. Então ele vai dando um pouquinho para que a gente ache que está trabalhando de verdade esses nossos sentimentos, mas não, a gente está numa camada bem superficial mesmo. Cuja atração é tão forte que não podes resistir. Né, a culpa, né? Deixa eu ler de novo aqui. Tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não podes resistir. Né? Então a gente fica com essa culpinha a conta gotas, achando que estamos lidando com isso, porque quando a gente sentir mesmo essa atração de volta ao Pai, né? Essa conexão com a nossa centelha é algo tão irresistível que a gente não vai largar esse caminho. Não vai, não tem como, gente. A partir do momento que a gente experiencia esse amor, experiencia esse estado de paz, a gente não tem como largar a mão disso e continuar do jeito que estávamos antes. E isso fere o ego, né? Isso vai matando, vai diminuindo o ego cada vez mais. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tens que reter a culpa, como insiste o ego, não podes ser quem és. Se eu tenho que reter, segurar a culpa, eu não posso ser quem eu sou em verdade. Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, de que o ego é quem nós somos em verdade, é que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. Então, só acreditando que nós somos aquela voz do ego, né, que a gente vem escutando há tantos anos, só acreditando que a gente é isso de verdade, é que a gente consegue, na verdade, é que o ego consegue manifestar cada vez mais essa projeção da culpa. Ele consegue fazer com que a gente projete a culpa ao outro, projetar, né, colocar para fora e não trabalhar com ela internamente, que é o verdadeiro caminho.
talvez tenhas reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz. Mas, apesar de não o quereres, podes ainda não considerar a alternativa com contentamento. No fundo, por quê, né? Por que não conseguir considerar a alternativa com contentamento? No fundo, tem medo da redenção e acreditas que ela vai matar-te. Então, no fundo, a gente acredita ainda que vai existir um Deus que vai nos exigir um pecado a ser pago ou um castigo a ser cumprido. A gente ainda tem essa ideia e a gente precisa quebrar essa ideia. A gente consegue quebrar essa ideia, pessoal, quando a gente entra em contato com o que a gente é de verdade, quando a gente sente esse amor por nós, quando a gente começa a se amar de verdade, porque nós somos filhos de Deus, sim, nós somos merecedores, sim, tá? A gente não merece a pobreza, a dificuldade, a solidão, a doença. Não é essa a nossa herança, não foi para isso que Deus nos criou, não é esse o nosso propósito, não é isso que está no nosso pacote, né, de propósitos que nos foi criado, não é isso. E a gente fica com esse medo de acreditar nesse castigo, porque olha que coisa louca, a gente fica com medo do castigo que a gente vai ter que cumprir, só que a gente passa a vida inteira vivendo esse castigo, né? Ou seja, a gente vive aquilo que a gente está vibrando. Então é física, né? Vamos pensar, então vamos por ordem física na coisa. Então, se eu passo a minha vida inteira vivenciando um monte de desgraça, porque eu acho que eu não sou merecedora, e quando eu chegar lá no final, né, que a gente acredita que existe um final, eu vou encontrar um Deus que vai me castigar e aí eu vou ter que pagar todos os meus pecados. Bom, você já pagou todos os teus pecados em inúmeras encarnações. É isso? Será que é isso realmente? Essa é a verdade? Ou é o contrário? Ou você tem que vivenciar o amor, a fraternidade, a compreensão, a verdadeira amizade, né? E aí se reconhecer como filho de Deus, porque você sabe que você é eterno, você é sim eterno, você está em Deus. E aí você vai manifestar tudo isso, essa sua manifestação de alegria, de abundância vai reverberar nos nossos irmãos, essa frequência vai aumentar e aí quando chegar no fim você vai ver que é só o começo, que é só o teu despertar, né? É a nossa opção, lembra? A nossa opção, a nossa forma como a gente vê a vida, a nossa forma do que a gente acredita que somos. Pois acreditas que na presença da verdade poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. Só que a verdade é o contrário, né? Tudo isso que nós falamos é o amor, é a abundância. Pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada e se apenas o trouxeres à luz o dissipará. A gente não precisa querer esmiuçar o que foi verdadeiramente o que aconteceu, da onde a gente veio, por que estamos aqui. Existe sim material para se estudar isso, mas eu costumo falar assim com o pessoal que a gente tem contato, tal, e falar, gente, chegou um ponto para mim na minha vida que já não me interessa mais. Porque eu quero trabalhar em mim, aquilo que eu preciso entender, sabe? Que eu preciso mudar. E aí depois você vai encontrando materiais que vão te fazendo sentido, mas o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é entender que não importa o que aconteceu, não importa o que foi feito, eu trago a luz, eu pego e tiro aqui, ó, eu entrego para Cristo curar isso para mim. E a luz vem e dissipa aquele erro, né, cometido anteriormente. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu Pai, pois irás lembrar do seu Filho, sem culpa, que não morreu porque é imortal. Lindo, né? A gente tira todo esse sentimento e aí vem o sentimento, o verdadeiro sentimento, que é a vontade que a gente vai ter de lembrar do nosso Pai, de unificar com o nosso Pai. Tópico 3. O medo da redenção. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. A gente não tem medo porque a gente já vive, né, essa crucificação. A gente vive nesse estado de crucificação. Mas e a redenção? O que a ideia da redenção me traz de verdade? O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. É engraçado aqui, né?
como a gente tem medo do amor, né? A gente tem medo de manifestar amor, a gente tem medo de demonstrar amor, a gente tem medo de sentir amor. Quantas vezes vocês falam pros filhos de vocês, pros esposos, pras esposas, pros pais, eu te amo? Quantas vezes, né? E é tão gostoso falar eu te amo, tá conversando com uma amiga, te amo, sabe? Irmão, eu te amo. Pai, mãe, eu te amo. É gostoso demonstrar isso, porque quando a gente demonstra o amor, a gente está falando para a força que a gente acredita que a gente merece o amor. Então, quando eu amo, eu acredito que eu sou amada, né? Então, parece pequeno, parece me fugiu a palavra aqui, mas parece infantil isso, mas não é. Demonstrar amor é algo muito importante, é um exercício muito importante que a gente tem que fazer. Porque quando a gente acha que quem demonstra amor é fraco, né, é bobinho, é ingênuo, e não é pelo contrário, são os fortes que demonstram amor, porque eles não estão preocupados com a reação do outro, eles estão demonstrando amor, né, eles estão doando. Acreditas que o ataque é salvação porque te impede isso? Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será é o teu intenso, ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Então a gente foge do amor, a gente esconde o amor, né? Então, e a gente ataca. E a gente acha que o ataque é o que vai nos tornar salvos, vai nos manter salvos. Porque é totalmente o oposto. Não é no ataque, né? Muito pelo contrário, é no amor. Porque reagindo com amor, agindo com amor, a gente está deixando aquele tapete do passado se enrolar, né? E a gente está deixando o amor de Deus entrar no nosso coração. Na verdade, a gente está deixando o amor de Deus manifestar, porque dentro do nosso coração ele já está, mas a gente está deixando essa força que já está dentro de nós, porque ela é nossa, de nascença, a gente está deixando isso vir à tona, né? E aí é o contrário, é nisso que está a nossa salvação. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio, né? Então o que as pessoas fazem nesse mundo? Elas estão sempre falando coisas negativas, elas estão sempre criticando tudo, criticando. Não que seja certo, né? Mas sei lá, você passa dias, aquelas conversas de família, criticando o governo, criticando as pessoas, criticando, sempre crítica da economia. Então, é sempre o praguejar, né? É sempre falar coisas negativas. Difícil um encontro onde as pessoas falam só de coisas positivas. É difícil, porque senão você é uma alienada, é coisa de mulherzinha, é coisa de quem não entende nada de nada, a realidade da vida não é essa. É assim que as pessoas agem, né? Então é muito mais fácil para nós falar eu odeio, porque é isso que a gente está manifestando, do que falar eu amo, do que falar eu te amo, né? É muito mais fácil o caminho errado, o caminho ilusório. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus, né? O medo do castigo. E queres salvar a ti mesmo do seu amor porque pensas que ele te esmagaria do nada. Tem medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Então, como a gente acredita tanto no ataque, a gente acha que é isso que Deus vai fazer com a gente, né? E a gente já cansou de falar aqui, eu acho que eu vou me repetir mais uma vez, mas não existe um Deus que está esperando para nos crucificar, para nos atacar, né, para nos punir. Isso só está aqui dentro. Isso só está aqui. Nós criamos essa ideia. Por isso que a gente vive reagindo a essa ideia e agindo de acordo com essa ideia. Então a gente tem que quebrar isso e começar a fazer o contrário. Podes aceitar a insanidade porque a fizeste, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Então a gente acredita numa coisa horrorosa e inútil que a gente criou, mas a gente não acredita no amor porque é uma criação que não é nossa, né? Prefere ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. Não escondas o sofrimento da sua vista,
mas com contentamento traze-o a Ele. Então, não escondamos o nosso sofrimento de Deus. Muito pelo contrário, a gente tem que levar a Ele para que essa cura aconteça. Não deixes nenhum ponto de dor escondido na sua luz, na luz dele. E procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir. Então, o trabalho interno com honestidade, né, feito com honestidade, para que a gente limpe, esvazie todas essas caixinhas, para que a gente possa colocar luz aonde estamos armazenando escuridão. Pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Gente, é muito importante que a gente faça esse trabalho interno. Reconhecermos os nossos medos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, porque imaginando assim que tudo é energia, né, sabendo que tudo é energia, a gente está reverberando toda aquela energia, toda aquela frequência. É o que a gente vai manifestar, porque é o que a gente está reverberando, é o que a gente está vibrando dentro, né? É o que a gente vai manifestar na nossa vida. Então a gente tem que ser muito sincero, a gente tem que ser muito honesto em reconhecer principalmente os nossos sentimentos, né? E aí a gente vai quebrar os padrões de pensamentos negativos. Sem esse trabalho, é impossível a luz penetrar em nós, porque a gente está tão cheio de coisa negativa, tão cheio de escuridão, que escuridão enraizada, sabe? Essa massa cinzenta que está dentro da gente, essa massa, essa nuvem negra que a gente fica segurando, que a gente fica fortalecendo, como que a luz consegue interagir? A gente mesmo abafa a luz, né? Com todos esses pensamentos, esses sentimentos negativos. Por baixo de toda a grandiosidade a qual dás tanto valor está o teu pedido real de ajuda. Pois chamas o teu pai pedindo amor, assim como teu pai te chama para ele mesmo. Acharás esse lugar, na verdade, na medida em que o vires nos teus irmãos. Pois embora eles possam enganar-se a si mesmo, como tu, anseiam pela grandeza que está neles. Então, da mesma forma como a gente anseia por descobrirmos quem somos, da mesma forma que a gente anseia por essa libertação dessas ilusões todas, os nossos irmãos também anseiam. Mesmo que inconsciente. Mas no fundo, em essência, está todo mundo nesse desespero, gente. Não importa, sabe? Cada um com os seus problemas, a sua pequena... o seu núcleo, né? Cada um dentro do seu núcleo desesperado. Porque é isso, é essa falta de nos reconhecermos da verdade que nos deixa super vulneráveis a todas essas vibrações que estão aí fora. Né? Então, do mesmo jeito que a gente anseia, o nosso irmão também anseia por isso. Salva-o de suas ilusões, para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo. Gente, o amor incondicional, ele nos torna uno. A fraternidade, ela nos torna una. Como que a gente pode querer ir para um lugar melhor? Como que a gente pode querer pedir para que a gente mude o nosso estado, a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa dimensão, se a gente não for uno com essa verdade? Como eu posso pedir para ir para uma dimensão de fraternidade, de amor, se eu ainda escolho aqueles que eu quero amar e aqueles com os quais eu quero ser fraterno? Isso não existe. Então, para que a gente possa vivenciar isso em nós, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, a gente tem que vibrar isso. E também vibrar ao nosso irmão. Então, vamos trabalhar muito em cima daqueles que a gente não está conseguindo, daquelas situações que a gente não está conseguindo. Eu canso de falar para vocês. Eu não estou aqui querendo ser a professora do perdão e estou falando que isso é fácil. Não, eu sei que isso é difícil. Por trabalhar e por passar por situações em que eu optei em trabalhar o perdão, eu sei eu sei como isso é difícil. Mas eu sei também como isso se torna fácil. Quando a gente reconhece quem somos.
é automático, gente. Eu não consigo explicar em palavras, mas é automático o sentimento que nasce no nosso coração. Então você vai perdoar a primeira situação. Depois você vai pedir para te mostrarem com honestidade o que você fez, que você atraiu aquela situação. E aí você vai começar a perdoar a pessoa. E aí você consegue reconhecer o quanto aquela pessoa também está perdida, o quanto aquela pessoa também está vivendo em desespero. E aí você começa a despertar a compaixão. E aí isso tudo vai fazendo com que a gente vai se fortalecendo no amor, né? Vai nos preparando para algo maior, para um retorno, quem sabe. Mas sem esse trabalho, se a gente ficar, como ele fala aqui, né, escondendo em um lugar escuro na nossa mente algumas situações, a gente não fica una, a gente não fica 100%. E aí não tem como mudar 100% de frequência, não tem como mudar 100% de vibração. Porque você ainda está segurando âncoras que ainda estão te segurando. Então tem que se livrar de tudo, gente. Eu não tô aqui querendo diminuir a dor de ninguém, eu não tô querendo aqui diminuir a experiência negativa de ninguém. Não é isso, de verdade mesmo. Eu consigo entender muito a dor de todo mundo. Eu tenho consciência até de que eu nem tenho tanta coisa assim, sabe? De tipo, que pra mim, os pesos, tudo assim que eu passei sempre foi tudo muito leve, sabe? Foi tudo muito fácil de trabalhar. Então, não é isso, sabe? Não é querer falar, ai, você tá assim porque você não consegue perdoar. Vai, perdoa. Não é isso. Eu sei do trabalho que é, né? E eu sei que existem coisas muito mais graves, muito mais que dão muito mais dor emocional para as pessoas, né? Então, de verdade, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sentimento, mas eu te falo de coração aqui aberto. Eu tô falando para você que eu tô escutando aqui que tá difícil demais esse perdão, mas você vai conseguir, todos nós vamos conseguir, todos nós que estamos nos sintonizando com essa energia, nós vamos nos conseguir perdoar. Então, gente, vamos começar, vamos dar esse primeiro passo, porque é muito importante para você, é muito importante para a sua liberação isso, né? Então, conversa com Deus, tudo que você quiser conversar, chora, põe pra fora, grita, esperneia, faça um momento só seu de Deus, de Cristo. E aí entrega nas mãos de Cristo, para que Cristo leve todo esse sentimento para a cura. E ele vai transmutar isso sim, porque ele quer isso, ele quer que a gente peça isso. Tópico 4, a função do tempo. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar e a tua função no céu é criar. O ego ensina que a tua função na terra é a destruição e que não tens nenhuma função no céu. Assim ele quer destruir-te aqui e enterrar-te aqui, não te deixando nenhuma herança, exceto o pó do qual pensa que foste criado. Ou seja, o ego quer que a gente se enraize, né? Quer que a gente se sinta a escória do universo, né? Ele quer que a gente acredite que nós somos os piores seres já criados, os maiores pecadores, né? Que a gente não merece lugar no céu, que a gente não tem utilidade nenhuma no céu. Muito pelo contrário, a nossa união vai mudar a realidade de todo mundo, de todo esse planeta. E é isso que a força quer e é isso que a força espera da gente. Pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final de que estava certo, né? Lembra? Então o ego ele vai fazer a gente errar e a gente criar cada vez coisa errada para a gente justificar que estávamos certos pensando egoicamente, né? Então estávamos certos em nos defender de um ataque. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado e, embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem respondendo como se ele estivesse presente, né? Sempre trazendo as emoções das feridas do passado para que a gente acredite que ela ainda está aqui no presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente, a partir de um ponto de referência do passado. Então, vamos supor que a gente passou uma situação lá atrás, o ego está sempre buscando e projetando aquela situação no nosso dia de hoje, no nosso agora, e aí qualquer pessoa nova que apareça na nossa vida,
a gente vai reagir a ela conforme essa dor que a gente ainda carrega do passado. Se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa, e isso com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é, né? Porque a gente está reagindo a ele com a bagagem do nosso passado. E receberás mensagens do teu irmão saídas do teu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Então a gente não deixa o passado embora, a gente não deixa a ferida cicatrizar e se curar. E esse não deixar vai fazer até com que esse irmão novo que apareça na nossa vida repita a mesma coisa que aconteceu conosco lá atrás. Então a gente vai se ver de novo numa mesma situação. E vamos nos ver de novo sofrendo. Porque é isso que a falta de perdão do passado faz. É isso que a falta do soltar o passado faz, né? Então, enquanto não houver o perdão, gente, não adianta, a gente não sai desse círculo vicioso. E aí passado, presente e futuro vão ficando cada vez mais uma coisa só. Assim, negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. É precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que as tragas contigo. Né? Até aquele irmão mesmo, porque o que a gente carrega dele, da mágoa, é a mágoa, na verdade, que a gente teve dele. Então, por mais que a pessoa mude e apareça na nossa frente já com uma outra proposta, já com uma outra consciência, a gente não consegue largar aquilo que a gente fez. Então, a gente não deixa essa pessoa trazer o bem que ela quer trazer para nós, trazer o perdão que ela quer trazer para nós, porque a gente ainda está segurando aquela ideia do passado, que a gente acredita que ainda é ela, que a gente ainda projeta isso como sendo a pessoa. Elas carregam as manchas de dor na tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe. A não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderias achar de liberação no presente. Então, enquanto a gente ainda carregar essas dores do passado, essas dores vão estar sempre projetando e fazendo com que a gente sempre veja essas dores no outro, ache que o outro está causando ou vai causar essas dores em nós. Então, é sempre essa falta de perdão, né? Que é sempre essa bagagem errada que a gente vem carregando, que vai fazendo as situações se repetirem, que vai fazendo as pessoas repetirem reações conosco. Né? É sempre a falta do perdão, gente. O perdão é a chave da nossa liberação. Não tem outro caminho. Tópico 5. As duas emoções. Eu disse que tens apenas duas emoções, o amor e o medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. Né? O amor ele aumenta na medida em que ele é doado, em que ele é dado. A outra assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente, mas elas têm uma coisa em comum. São todas insanas. Toda a criação baseada no medo, né? Todas as diversas formas que elas apresentam, todas elas são insanas. São sem sentido. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as faz e, portanto, não têm absolutamente qualquer significado. Eu vou ler aqui e aí depois eu vou tentar colocar de uma forma que acho que vocês vão conseguir entender o que Cristo está querendo dizer aqui. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com o seu mundo insano, pois eles só veem aqueles que lhes relembram essas imagens, e é com elas que se relacionam. Imagina assim, gente, cada um de nós é um universo em si, né? Então, cada um de nós tira o resultado das experiências que nós vivemos. E o nosso mundo é projetado em cima do nosso mundo que nós aqui estamos criando, mentalmente criando, emocionalmente criando,
é baseado em cima desses resultados, dessas situações que nós tiramos, que nós passamos. Então, assim, imagina cada um vivendo dentro de uma esfera, né? Essa esfera é o teu universo. Então, eu, Fernanda, eu vejo aqui o meu universo. Então, eu tô carregando aqui um monte de sentimento negativo, um monte de reação negativa. Então, eu tô presa aqui nessas ilusões, eu tô presa nessas memórias, eu tô presa nesses sentimentos, nessas emoções. E aí eu sigo no meu universo. Aí eu vou encontrar com fulano. Fulano também tá nessa mesma situação que eu. Vivendo, preso nessas emoções, nesses sentimentos, nessas crenças, né? Então, aqui, cada um universo. Aqui tá super negativo e aqui também tá super negativo. Do que sai desse encontro? Sai mais ataque, né? Sai mais desarmonia. E assim vai o mundo, né? Então a gente vai andando na rua, a gente vai vendo pessoas assim. Todo mundo fechado, dentro das suas ilusões, morrendo de medo de coisas que estamos criando aqui, primeiro aqui na nossa mente. Então a gente tem medo de uma doença que podemos pegar, a gente tem medo de um negócio que não vai dar certo, a gente tem medo de falir, de perder tudo, a gente tem medo da traição que o outro vai causar dentro do nosso relacionamento. Tá tudo aqui. A gente vive como se colhendo frutos daquilo que a gente tem medo que aconteça com a gente. Então a gente vive numa situação insana. Imagina a humanidade toda vivendo num mundo de ilusões que a gente mesmo que está criando, né? Então não tem a ideia da caverna de Platão, que fica todo mundo acorrentado e vivendo aquilo, né? Eu tive uma vez um exercício de expansão de consciência, de projeção astral, sei lá como é que cada um dá um nome, em que eu vi isso. Eu tive essa visão de ver a humanidade acorrentada pelos pés assim, e andando sempre no mesmo sentido, como se cegos, sabe? Como se a cabeça baixa e cada um pensava e cada um vivia no seu próprio universo, e aí batia numa parede e voltava para trás. Batia na parede, ia, caminhava, batia na parede e voltava para trás. E aí eu senti na hora que esse bater na parede era o tempo, sabe? Então você vem, você vive, você faz a mesma coisa, você volta para trás. Você vem, você vive, você faz a mesma coisa e volta para trás. E eu tava vendo isso distante, né? E eu via seres aqui do meu lado. E eu lembro de na hora só pedir para que eu conseguisse tirar a minha família daquilo, me tirar daquilo, né? E aí depois eu fui estudando e aí eu vi que depois dentro de um outro ser que tem muito conhecimento também, que fala de uma visão parecida com isso e faz alusão também à caverna de Platão, né, que é esse mundo, né, esse universo individual de cada um que a gente vem preso e ninguém tem coragem de pôr a cabecinha, né, para fora para ver a verdade. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho aqui, por isso que a gente tem esse trabalho de despertar. Porque a gente despertando dessa bolha, a gente saindo disso aqui, a gente consegue puxar o outro, a gente puxa o nosso irmão. Né? Porque senão, gente, vai ficar nisso. Vai ficar sempre nisso. Cada um vivendo no seu universo, tendo medo de coisas que nós mesmos criamos aqui, de coisas que nem existem, e só vivendo pelas reações do passado. Né? Só vivendo as reações dos nossos medos passados ou do que vivenciamos no passado. E aí essa roda não para nunca, né? Pequena criança, oferecerias isso ao teu pai? Pois se o ofereces a ti mesma, o estás oferecendo a ele. A resposta sã do teu pai te diz que o que tens oferecido a ti mesma não é verdadeiro, mas o seu oferecimento a ti nunca mudou. Ou seja, o que a gente tem oferecido ao nosso pai é uma insanidade, é uma loucura, é uma ilusão, mas o que ele vem oferecendo para nós desde o princípio nunca mudou. Que é esse amor todo. Nunca mudou, ele nunca deixou de nos oferecer isso. Verás tudo o que negaste nos teus irmãos, porque o negaste em ti mesmo. Pois os amarás e, aproximando-te deles, os atrairás a ti, percebendo-os como testemunhas da realidade que compartilhas com Deus. Eu estou com eles, assim como estou contigo, e nós os atrairemos para que saiam de seus mundos privados, né? Que saiam dessa bola. Pois assim como nós estamos unidos,
da mesma forma queremos nos unir a eles. Né? A salvação não está em si salvar, a salvação está em a se salvar e a salvar a todos. Né? Ajudar a salvar a todos. Tens apenas duas emoções, uma feita por ti e outra que te foi dada. Ou seja, temos apenas duas emoções, repetindo o começo, né, desse tópico. Uma que foi feita por nós, o medo, e uma que nos foi dada, o amor. Tópico 6. Encontrar o presente. Quando tiveres aprendido a olhar para todas as pessoas sem fazer absolutamente nenhuma referência ao passado, sem projetar nela e nem em ninguém nada do nosso passado, ou ao delas, né, nem do nosso passado e nem do passado delas, ou ao teu, conforme o percebias, serás capaz de aprender com o que vês agora. Então a gente esquece toda aquela forma errada de ver e vamos ressignificar o que a gente vê nas pessoas, vamos ressignificar o outro, né? E através dessa compreensão a gente consegue ressignificar o outro. Aí você vê que aquelas atitudes das pessoas, primeiro que elas não vão mais te incomodar porque você não vai estar mais julgando elas, né? E aí você começa a compreender e parece que você entende, né? Faz sentido para você porque que aquela pessoa age daquela forma. E aí você consegue desenvolver amor nessa compreensão. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. E sem medo, né, gente? Porque quando a gente não tem medo, a gente não condena. O tempo pode liberar bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que usas. Se é do ego ou se é da centelha. Passado, presente e futuro não são contínuos, a não ser que tu lhes imponhas continuidade. Podes percebê-los como contínuos e fazer com que sejam assim para ti. E a gente faz, né? Então, se pra gente sempre existe o passado, a gente torna o passado contínuo. O passado, presente e futuro fica sempre sendo uma coisa só. Tu queres destruir a continuidade do tempo, fragmentando-o em passado, presente e futuro para os teus próprios propósitos. Então, a gente fragmenta, né, o tempo para ir idealizando aquelas realizações, aquelas conquistas, né, para os nossos próprios propósitos. Queres antecipar o futuro com base na tua experiência passada. Então eu fico ansiosa pelo futuro porque eu quero me livrar aqui desse passado. E planejá-lo de acordo com isso. Só que eu estou planejando o meu futuro de acordo com o que eu não quero carregar aqui, que eu não quero que se repita nesse passado. De vez eu curar esse passado, perdoar esse passado, desligar da tomada, né? Desligar, tirar o cabinho aqui dessa frequência e aí sim projetar o meu futuro, não. Eu projeto carregando o passado, então eu projeto o meu futuro carregando o meu passado junto. Entretanto, fazendo assim, estás alinhando passado e futuro e não estás permitindo o milagre que poderia intervir entre eles, libertando-te para nascer de novo. Então é isso, né? A gente não puxa o cabinho. Não tem, não sei se tem hoje ou se é coisa ainda de antigamente. Filmes antigos mostram aquelas telefonistas, né? Vai puxando um fiozinho, vai conectando no outro. Então pensa a gente fazendo isso, a gente pode usar esse exercício, né? Fazer esse exercício mental. A gente quando está perdoando aquele passado, a gente fez aquela cura, foi até aquela linha do tempo, mudou aquela situação. Ai, nossa, Fernanda, mas onde eu vou achar quem faça essa terapia e tal? Existem pessoas que fazem essa terapia, mas você pode fazer essa terapia com você. Senta, respira, pede aos senhores do karma, pede aos anjos essa energia da criação, essa energia da manifestação e vai até um ponto seu do passado que te trouxe uma mágoa muito grande. Se coloca, se projeta lá. Gente, lembra, tudo é frequência. Se conecta naquela frequência, conectou, pôs o fiozinho lá naquela frequência. Você vai passar, você vai ver que você vai vivenciar aquela emoção. Tudo de novo. E aí, só que aí, nesse momento em que você está naquela situação, você vai refazer a cena. Refaz a cena. Então faz a pessoa, se for em relação a uma pessoa, faz a pessoa agir de uma forma diferente. Ou se é uma situação em que você não consegue mudar, você reage a essa situação de uma forma compreensiva, de uma forma diferente, entregando para Deus, sem sentir medo, sem sentir raiva, angústia. Refaça aquela situação. Ah, mas eu vou mudar o passado? Gente, internamente, na nossa frequência, a gente vai mudar. E aí aquilo vai se desligar. Então aquela frequência negativa, aquele engrama, né, que a gente tá, aquela sinapse, ela vai deixar de acontecer.
E aí a gente vai conseguir ir se livrando dessa bagagem para a gente projetar o nosso futuro sem essa bagagem negativa. Aí a gente consegue projetar, porque você desligou, né, essa frequência. Apagou, como um interruptor, apagou a frequência. Tu queres destruir a continuidade do tempo, essa eu já li, né? Com base na experiência passada. Entretanto, fazendo assim, estás aliando passado e futuro e não estás permitindo o milagre que poderia intervir entre eles, libertando-te para nascer de novo. Se não quiser fazer nessa forma de exercício, faça numa forma de oração, peça, mas reconheça esses fragmentos nossos que a gente, essas mágoas nossas que a gente precisa se livrar. O milagre te capacita a ver o teu irmão sem passado e assim percebê-lo como tendo nascido de novo. Os erros do teu irmão são todos do passado e por percebê-lo sem erros, tu o estás liberando. Olha que coisa linda, a gente está fazendo o bem ao outro, né? sem fazer esforço algum. E como o passado do teu irmão é o teu, compartilhas dessa liberação. O passado do meu irmão é o teu, é o meu, como assim? É a mesma frequência, todos somos um e o que originou com que todos nós estivéssemos aqui foi uma mesma ação. Então o passado, por isso que ele coloca, o passado do teu irmão é o teu. Então eu curo em mim, eu curo na nação, eu curo no planeta, eu curo em todo mundo. Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado o obscureça, separando-o de ti, pois a verdade está apenas no presente e tu a acharás se a buscares lá. Minha verdade, o que eu, Fernanda, sou agora, o que eu estou manifestando aqui no meu presente. Né? É isso que eu tenho que fixar, é isso que eu tenho que acreditar e é com isso aqui que eu vou projetar o meu futuro, não com o meu passado. O teu passado foi feito na raiva e se o usares para atacar o presente, não verás a liberdade que o presente contém. Olha com amor para o presente, pois ele guarda as únicas coisas que são verdadeiras para sempre. Momento presente, né? É um instante presente, ele é eterno. O presente é apenas do tempo, o presente é antes do tempo ser e será quando o tempo não mais for. Ele é eterno. Nele estão todas as coisas que são eternas e elas são uma só. Tópico 7. Alcançar o mundo real. O mundo que vês tem que ser negado, pois ver isso está te custando um tipo diferente de visão. Né? Tá custando muito pra gente ver esse mundo que a gente vem vendo, né? Um mundo ilusório. A negação de um faz com que seja possível ver o outro. Comecei a questionar que esse mundo não é real, que esse mundo não é a verdade que Deus quer que a gente manifeste, eu começo a abrir espaço para que novas informações cheguem a mim, para que um novo sentir chegue a mim, e aí eu começo a... Eu abro espaço, né, para começar a ver o mundo da imagem verdadeira. Eu gosto de falar o mundo da imagem verdadeira. A Cetina ia falar assim, eu acho tão bonito. Tópico 8. Da percepção ao conhecimento. Quando tiveres visto os teus irmãos como tu mesmo, estarás liberado para o conhecimento, tendo aprendido a libertar-te através daquele que, né, daquele que em maiúsculo, conhece a liberdade. Então, no reconhecer do outro como um, é que a gente aumenta o nosso tamanho. A luz santa que viste fora de ti, em todo o milagre que ofereceste aos teus irmãos, retornará a ti. Não que essa tem que ser o propósito, mas ela vai retornar. Né? O amor que a gente dá ao outro, a compreensão que a gente dá ao outro, retorna para nós. E conhecendo que a luz está em ti, as tuas criações lá estarão contigo, assim como tu estás no teu Pai. Essa criação, né? Essa doação, essa compreensão. Nega um irmão aqui e negas as testemunhas da tua paternidade no céu. Então é aquela história, né? A gente tem que fazer a todos, gente, não deixar nada, nem ninguém, nem situação nenhuma para trás. Senão a gente está negando o nosso acolhimento dentro dessa frequência, dentro dessa dimensão que a gente tanto quer mudar, né? Na verdade, a gente vai mudar aqui o nosso planeta, né? O planeta vai mudar de dimensão, não é abandonar. A gente tem que ir junto, todos nós temos que ir juntos. Tópico 9, a nuvem da culpa.
o mundo só pode te dar o que deste a ele, pois nada, sendo além da tua própria projeção, não tem significado à parte do que achaste nele e de onde depositaste a tua fé. Seja fiel à escuridão e não verás, porque a tua fé será recompensada assim como a deste. Então, aonde eu estou pondo fé, no que eu estou acreditando, é aquilo que vai retornar para mim. Então, se eu quiser continuar acreditando num mundo ilusório, num mundo negativo, é esse mundo ilusório, esse mundo negativo que eu vou vivenciar. Agora, quando eu quero acreditar e eu começo a acreditar no mundo do amor, no mundo da imagem verdadeira, é isso que vai retornar para mim. Aí os meus dias vão ser pautados e vão ser vivenciados em cima disso, em cima da verdade. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo. Não tenhas medo de olhar, né? Ou seja, quando eu não culpo ninguém, eu não preciso me sentir culpada e eu retiro a culpa de mim. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pede que não olhes, né? Ele não quer que a gente entre em contato com a nossa essência. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e vejas neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permanecer cego. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados do escuro, no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Então, enquanto eu estiver culpando meu irmão, enquanto eu estiver julgando meu irmão, eu nunca vou conseguir reconhecer a luz interior, né? Porque eu vou estar preso nisso. Tópico 10. A liberação da culpa. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. Então a gente vê fonte na dor em projeções que não existem. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana, de que ela é ilusória, de que ela não tem significado real algum. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da culpa está no passado, não estás olhando para dentro. O passado não está em ti. As tuas estranhas associações com ele não têm significado no presente. A gente é que fica criando essa conexão. Determina-te então a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo a cada dia. Passamos por situações ruins, tivemos relacionamentos ruins e o que a gente faz com isso? A gente vai ficar arrastando essa corrente ou a gente vai renascer a cada dia? Por que a gente tem o exemplo, o arquétipo da fênix, o renascimento? É isso que a gente tem que olhar. Então a gente olha pelas situações e a gente renasce, através daquele aprendizado e não continuamos carregando aquelas situações conosco. O Espírito Santo não mantém ilusões em tua mente para assustar-te e nem as mostra a ti de maneira amedrontadora para demonstrar do que ele te salvou. Aquilo de que ele te salvou se foi. Então, nos encontrarmos, termos contato com esse sentimento, não vai ser de uma forma assustadora, de uma forma pesada. Não, é sempre amorosa, é sempre te mostrando da melhor forma para que você reconheça aqueles sentimentos, aquelas culpas que a gente vem carregando. O Espírito Santo faz o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim. O Espírito Santo não tem ego para fazer do jeito que ele quer. Ele quer que tu vejas e ensines como ele faz e através dele. Entretanto, o conhecimento que ele tem, tu não tens, embora seja teu. A gente encobriu esse conhecimento, Por isso despertar. Por isso o renascimento, Nós temos, mas ele está encoberto em nós. Então a gente não consegue reconhecê-lo aqui, falar dele aqui agora. A gente tem que renascer para ele. Agora te é dado curar e ensinar para fazeres o que vai ser o agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona em toda parte. E é isso, gente, que a gente sente. Quando tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, lembrar-se-á do quanto seu Pai o ama. Por isso que o exercício do autoconhecimento é tão importante. Esse pincelar desse amor que a gente vai sentir, sabe? Esse lampejo de luz que a gente vai sentir dentro da gente.
Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ame a todos e igualmente. O amor não é especial. Se seleciona, né, não, quer ver, não é especial, não é só para um pouquinho para um, menos para o outro, mais para o outro. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais, porque eu estou falando que uns merecem e outros não merecem. Então eu estou acreditando na culpa. Quando eu acredito na culpa para uma pessoa, gente, eu acredito na culpa. E aí ela passa a ser real na minha vida. Então por isso o perdão ele é para todos, porque se eu excluo um, eu não estou acreditando na verdade, no amor na verdade, no perdão em verdade, né? Tu só podes amar como Deus ama. O amor ele só pode ser absoluto, não existe meio amor. Não busques amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte fora, né, do seu de Deus. Ninguém que condene um irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Então, enquanto eu estiver culpando um, eu estou culpando a todos. Ah, Fernanda, mas não tem desculpa. Você pode compreender. Compreensão é diferente de culpa. Falo de novo, não precisa viver junto, não precisa conviver com a pessoa. Basta perdoar e compreender. Tá? Aí sim, se for necessário, você se afasta, né? Mas tem que acontecer esse perdão, porque enquanto eu estiver culpando a um, eu estou acreditando na culpa. E a verdade não existe pela metade, ela tem que ser una, ela tem que ser. Eu ia falar, a verdade tem que ser verdadeira, mas ela tem que ser absoluta, né? Que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com o seu próprio Filho. Sozinhos todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmo pode sequer imaginar. Imagina toda a humanidade vibrando no amor. Imagina, gente, o poder que isso não vai nos dar. Dar amor só nos retorna o quê? Amor. Então imagina quando todo mundo unificar uma somente. Nossa. Tópico 11. A paz do céu. Tu, cuja mente está escurecida... Tá longo já esse vídeo, né, gente? Vamos lá, tá acabando. Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disso. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. É o propósito de Deus. Ele quer que a gente se livre dessa culpa, então a gente vai se livrar dessa culpa. Não vás te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Nossa, isso aqui é forte, não é esse o objetivo, não é lembrar de mudanças e deslocamentos. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Então, olha, vocês estão contestando isso daqui, então vocês vão precisar experimentar todo esse pacotinho aqui ilusório para vocês verem. E aí vocês vão tirar a conclusão por vocês só, por vocês mesmos. Então olha como a força é maravilhosa, ninguém está impondo nada. Vocês querem duvidar, vocês querem contestar, então vocês têm que passar pela experiência para aprender. Não é assim que a gente aprende passando pela experiência? Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. Aprendi. E aí a necessidade de diferenças vai desaparecer. Tu aprenderás a salvação, porque aprenderás como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A sua certeza basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. Estamos protegidos, estamos imaculados. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia.
E que assim seja, pessoal. Que todos nós, todos nós vamos despertar. E que lindo vai ser, que maravilhoso. Mas vamos começar aqui, né? Tem tanto trabalho pessoal ainda pela frente, mas o que eu quero dizer é que assim, quando a gente começa com a gente, é automático que isso começa também pelo outro. E aí tudo vai mudando. Então estamos protegidos em Deus, estamos imaculados. Não tem porquê, não existe culpa, não existe algo para que a gente nos carregue como culpa, para que faça com que a gente sinta-se culpado. Porque quem é culpado não é merecedor, né? Então como eu vou me reconhecer e vibrar e viver todo esse amor de Deus, toda essa prosperidade de Deus, se eu sou um ser culpado, né? Se eu sou um ser que não tem merecimento. Então, pessoal, se amem, se reconheçam, entendam quais são os seus pensamentos, entendam como vocês reagem, quais são suas reações. Esse trabalho interno precisa começar, esse amor, esse reconhecimento desse amor próprio precisa começar para que a gente consiga fazer esse trabalho pela força que tanto nos ama e tanto nos protege. Muito obrigada, pessoal.